Oi, o vídeo de hoje é um patrocínio de ninguém. E eu vim aqui falar sobre uma notícia que eu acabei de ver aqui no jornal e eu tenho alguns centavos para compartilhar a respeito, com todo o perdão da ironia, porque a notícia é: influencers de finanças precisarão obedecer regras e posts nas redes. Vai estar aqui a galerinha. E aí a gente tem a reportagem que traz aqui quem são os influenciadores de finanças mais relevantes de 2023. Economista Sincero, Primo Rico, Thiago Reis, Herman Grebe, Rafael Zattar, Cristiane Festen-Seifer, Flávio Augusto, Carol Dias, Bruno Perini e Gustavo Cerbasi. Achei interessante não estar a Natália Arcuri aqui, mas, enfim, os perfis mais influentes a gente tem o Bruno Perini, o Thiago Reis e tal. Eu não conheço muitas pessoas daqui, então não tenho muito como falar, mas o que eu quero falar sobre essa reportagem é a seguinte, né? A explosão de influenciadores de finanças dos últimos anos estabilizou, mas seu alcance aumentou. Os chamados influencers totalizaram 515 no primeiro semestre de 2023, o mesmo número registrado ao fim de 2022, mas a quantidade de seguidores aumentou 6% para 176,3 milhões. É o que aponta a pesquisa da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros de Capitais, em parceria com o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados, divulgada na semana passada. É a quinta edição da pesquisa, blá, blá, blá. Aí tá falando quais são os temas mais procurados. O tema mais abordado é mercado de ações, presente em 48,9% das publicações, depois economia brasileira, com 10%, e criptomoedas, com 9,4%. O engajamento, porém, é 118% maior quando o conteúdo abrange renda fixa. Por que, então, os influencers não focam no conteúdo que mais interessa ao público? Daí quem vai falar é o Carlos Castro, que é CEO da Super Rico. E ele fala: para o influencer ganhar dinheiro, ele precisa de um patrocínio, afinal a monetização é o interesse de quem quer ser influencer. O problema é o conflito de interesse. Está vendendo produto? Tem autorização regulatória para falar sobre esse produto? Completa. Entre os atuais 515 influenciadores, 249 têm algum tipo de relação com participantes do mercado, como corretoras, gestoras e bancos. Entre as instituições que mais têm influencers, a XP manteve a liderança. Já as parcerias publicitárias, as famosas publis, somaram 364 no primeiro semestre desse ano. Pelo menos até onde a Ambima conseguiu contar. E aí, então, para dar fim a esse problema, a associação criou neste ano regras para os seus 295 membros, a maioria do mercado. Com a crescente influência desses profissionais, a Ambima elaborou o primeiro conjunto de regras para a atividade. Elas entram em vigor em 13 de novembro e se estende para todos os associados da entidade. Pelo que eu entendi, é para as empresas cumprirem essas regras, certo? E não os influenciadores. Então, vamos lá. A principal é a obrigatoriedade de um influenciador informar de forma clara que o post patrocinado é uma publicidade e quem é a instituição financeira contratante. Até onde eu sei, isso já era meio que regra, mas bora lá. Até da própria plataforma, do YouTube ou do Instagram, enfim. Será considerada válida a menção verbal ou escrita na própria publicidade ou ainda a adição de hashtags mencionando minimamente que se trata de publicidade. A segunda grande mudança é a responsabilização das instituições contratantes pelos influencers e o conteúdo veiculado. Isso inclui a veracidade das informações. Isso aqui é interessante, né? Então, assim, se a entidade contratar um influenciador que fale besteira, ela vai ser responsabilizada por isso. Isso eu achei interessante. Deixa eu ver. Para manter a fiscalização, as instituições devem disponibilizar e manter atualizada a relação dos influenciadores contratados. Assim, se as regras forem desrespeitadas, a penalidade recairá sobre as empresas. Para Castro, da Super Rico, os influenciadores ajudam no desenvolvimento do mercado e não devem ser freados. Não é freado, né? Tipo, é um conjunto de regras, gente. Enfim, né? Vamos lá. Por que eu quis gravar um vídeo sobre esse tema para vocês, né? Primeiro, para sempre trazer aqui essa questão da responsabilidade quando vocês acessarem qualquer canal, seja de finanças, seja de produtividade, seja de algum outro tema, assim, que influencia na sua vida, na maneira como você toca a sua vida, porque
esse canal pode ter essa influência de terceiros, especialmente mercadológica, se ele for patrocinado. O Vida Organizada aqui, o nosso canal, ele não é monetizado pelo YouTube, ele não é patrocinado por nenhuma marca, e eu faço questão de manter assim. Eu confesso que se ele fosse monetizado, facilitaria muito a minha vida, porém a gente... o que financia o nosso conteúdo gratuito são os nossos cursos, nosso trabalho fora daqui, né? Ou seja, eu sou professora, sou pesquisadora, então o canal ele existe como produção de conteúdo raiz mesmo, nativa, sabe? E ok, eu gosto que seja assim. Eu já fiz publicidade antes e não curto muito o formato, acho meio batido também, pra falar a verdade. O que eu quero dizer com isso aqui com relação à produtividade? Essa semana, na semana passada, eu tava saindo da faculdade um dia, do doutorado, e na frente da faculdade tem uma banca. E aí eu fui até a banca pra dar uma olhadinha lá, o que tinha chegado e tal. E aí eu vi uma edição nova da revista Você S.A., só que não era Você S.A., acho que era Você RH, porque agora Você S.A. é mais voltada para finanças. E aí a capa da revista era sobre como lidar com a procrastinação. E em tempos anteriores da minha vida, eu compraria aquela revista muito feliz e devoraria aquele material, mesmo porque quando eu comecei a me interessar por organização, não tinha a internet como é hoje, com os blogs, as redes sociais, os influenciadores, né? Não tinha tanta informação assim, os livros eram bem caros, não era uma coisa tão acessível para mim, pelo menos. E aí, foi quando eu lembrei de um ponto muito importante com relação a revistas, esses materiais, essas publicações de banca, que é o seguinte: quem escreve aquilo é um jornalista. E nada contra jornalista, inclusive tenho amigos que são. Eu fiz faculdade de jornalismo. O que eu quero dizer com isso é que não foi um especialista que escreveu aquilo. Ok, o jornalista ele vai atrás de boas fontes, ele vai trazer ali, ele vai entrevistar pessoas. Só que eu também sei que no mundo do jornalismo, infelizmente, o que influencia muitas matérias é o lance de pagar pela assessoria de imprensa. Então, muitas assessorias de imprensa pagam para que os seus especialistas estejam na matéria opinando, assim. Então, nem sempre vai ser o especialista ou o melhor especialista ou coisa que valha. Então, tem esse pé atrás com isso, né? E também pode simplesmente ter sido escrito pelo jornalista. E hoje que a gente está em tempos de chat GPT e coisas do tipo, nada contra, inclusive, uso, mas a gente acaba colocando muitas vezes uma responsabilidade sobre algum tipo de informação. Na verdade, a gente dá uma certa autoridade para um determinado tipo de informação, de publicação, que às vezes não tem essa autoridade toda. Durante a pandemia, eu comprei alguns livros que saíram na banca, assim, de produtividade e tal, e muitos eram assim: esse livro foi escrito pela ex-editora do BuzzFeed, ou esse material aqui foi compilado pela equipe da editora XYZ no Brasil. E, mais uma vez, o jornalista ele é formado para fazer essa curadoria. Existem ótimos profissionais no mercado e eu sei que todo mundo trabalha super precarizado e fazendo o possível para fazer o melhor trabalho possível naquele tempo recorde que tem. Como muitas vezes acontece, surge o projeto, fala, a gente tem que publicar, se vira aí no final de semana para trazer os textos, né? Então, infelizmente, esse fechamento de edição é assim mesmo. Começou a obra aqui do lado, então já vou finalizar o vídeo, tá, gente? Mas o fato é que eu li essas revistas antigamente e elas eram referência para mim. Então, o que saía numa matéria de jornal, o que saía numa matéria de revista, acabava sendo uma referência para mim. Então, se eu lia lá que para acabar com a procrastinação eu tinha que fazer determinada coisa, eu achava que aquilo era realmente algo que era, sei lá, validado pela ciência ou não, mas que era uma coisa que realmente fazia algum tipo de sentido. E hoje em dia eu sei que não necessariamente. Isso vale muito para os influenciadores também. Mais uma vez, nada contra, inclusive tenho amigos que são. Sou criadora de conteúdo, mais do que influenciadora. Acho que a gente não se denomina influenciador em nenhum momento. A gente é ou não é, as pessoas acham isso. Eu me denomino criadora de conteúdo, que é o que eu gosto de fazer desde criança, praticamente. Mas que quando a gente traz... E eu acho que vai muito da honestidade também, né? Do criador, do jornalista, enfim. Que é falar de onde ele tá vindo. Então, quando eu converso aqui e falo para vocês, olha, isso aqui eu trouxe do livro tal, ou então eu li tal coisa em tal livro, a minha opinião é tal. Quando é alguma coisa respaldada cientificamente, eu cito as fontes.
Ou então, pela minha experiência, eu que já trabalho há 20 anos com organização, ou então eu que já desde, sei lá, 2015 faço tal coisa, eu sempre trago esse respaldo que é para vocês saberem a procedência do que eu tô falando. Só que, infelizmente, isso não acontece na maioria dos canais, e eu digo também jornais, revistas, matérias que a gente vê por aí. Então, é só para você ficar atento, porque às vezes você tá numa condição aí, de repente, de ter um TDAH, ou tá lidando com crise de ansiedade ou coisa do tipo, e aí você se depara com normativas e recomendações que não vão te fazer necessariamente bem, sabe? Especialmente nesse meio da produtividade, que a gente tem tanta gente falando coisas diversas, né? Por exemplo, uma aqui, deixa eu pegar aqui pra ver se eu diminuo um pouquinho o barulho da obra. Tem uma coisa que falam muito, né, e eu sempre fico me perguntando, que as pessoas falam assim, todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia, não é que nem dinheiro que você consegue mais, todo mundo tem só 24 horas. Mentira! Mentira, tá? O dia pode ter as mesmas 24 horas, as pessoas não têm as mesmas 24 horas. Ou você vai me dizer que, por exemplo, um rapaz solteiro de 21 anos que mora com os pais tem no máximo um estágio, e aí ele tem todo o tempo de noite livre pra jogar videogame, pra estudar, pra fazer o curso, pra investir em criptomoeda, o que quer que seja, tem a mesma quantidade de horas que uma mãe solo com 2 filhos e que trabalha e mora longe de casa, e depois do trabalho ainda tem que passar na avó ou na escolinha pra buscar as crianças, chega em casa depois das 8 horas da noite, começa a fazer um monte de coisa e não tem tempo nem pra respirar direito. Vocês querem dizer que essa mãe tem as mesmas 24 horas? Claro que não. Então, assim, esse tipo de coisa que às vezes é dita sem maldade, ou então sem tanto aprofundamento na questão em si, a pessoa só fala porque ela repete o que ela ouviu por aí, esse tipo de coisa pode fazer com que a gente fique se cobrando uma produtividade bizarra. Então é disso que eu tô falando, né, da gente ter um pouco mais de cuidado com as informações que a gente consome. Tá tudo bem consumir o que você quiser, você pode consumir lá o que o super coach tá falando, o quântico, não sei o que lá, contanto que você saiba, que você consiga compreender o limite daquilo que está sendo falado, sabe? Assim, que você compreenda que, poxa, eu consumo tal coisa porque eu gosto, simplesmente assim, mas não porque, sabe, não é levar a sério o que eu quero dizer, acho que deu pra entender, né? Só tentar entender realmente qual que é o teor daquilo, se é uma opinião, se é uma experiência do cara, se é respaldado cientificamente, se tem realmente uma consciência de classe no que ele tá falando, se tem realmente uma noção do mundo, da materialidade como um todo, sabe? Mas isso aqui é o meu ponto de vista sobre esse assunto. Como eu falei, eu queria dar ali meus poucos pitacos sobre a matéria, sobre os influenciadores, e lembrar você de que todo canal, todo criador, todo jornalista, enfim, está sendo financiado por algo. O que é esse algo, certo? E você levar isso em consideração vai te ajudar a compreender que lado ele está defendendo. E isso pode ser muito importante, tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau!